Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali e o meu papo hoje é com você que sofreu algum tipo de lesão nos últimos tempos e vai passar ou já está passando por um processo de reabilitação, tá? Pensando no seu perfil, né? Eu aqui listei 10 passos importantes que a gente tem que cuidar num processo de reabilitação, tá bem? Primeiro ponto que eu trago aqui para vocês que a gente tem que ficar ligado lá é um diagnóstico bem feito e individualizado. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente o que foi lesionado, no caso, saber o que foi lesionado, o grau de comprometimento dessa lesão, então saber se ela é uma lesão mais simples ou uma lesão mais grave, para a gente saber mais ou menos a demanda de esforço que a gente vai ter na reabilitação dessa lesão, tá? E principalmente também quais as estruturas estão envolvidas. Porque se a gente conseguir individualizar bem as estruturas que estão envolvidas, a gente vai ter um sucesso, né, mais garantido e um tratamento mais tranquilo dessa lesão, né? Nosso segundo passo, então, que a gente tem que tomar, né, alguma precaução seria as fases da cicatrização da nossa lesão. Nós precisamos respeitá-las. Por quê? Porque as lesões elas seguem estágios, sejam eles estágio inflamatório, o estágio proliferativo, o estágio de remodelação do nosso tecido, que seria basicamente o que acontece entre o ato da lesão e a cicatrização lá da estrutura, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não forçar muito esta nossa lesão antes da hora ou também o contrário, não descansar demais, porque a gente sabe que o descansar demais, né, pode também gerar uma cicatrização inadequada. A gente pode não preparar o nosso corpo, né, para estar voltando à atividade. Nosso terceiro passo importante aqui, então, controle de dor e da inflamação, tá? Aí vai desde os cuidados em casa, como a proteção da estrutura, usar um gelinho ou um calor, o TENS, o exercício físico, enfim, seriam os recursos que o profissional utilizaria, né, nesse processo de recuperação, tá? O nosso quarto passo, então, seria o quê? Manter o máximo de mobilidade possível no nosso corpo. Por que eu digo isso? Eu vou estar com uma lesão, por que eu tenho que estar me movimentando? Gente, é o seguinte, mesmo a gente tendo um local lesionado que precise necessariamente de repouso, que o repouso também faz parte do tratamento, né? Outras estruturas do corpo têm que continuar ativas. Isso vai nos gerar alguns benefícios, como por exemplo, melhora da nossa circulação, ele vai prevenir com que a gente faça compensações com outras articulações e também vai manter o nosso corpo no ritmo. Nosso quinto ponto aqui a ser seguido seria o reforço muscular gradual. Não adianta só descansar até sarar, que nem eu falei, tá, gente? A gente tem que voltar a se movimentar mais forte do que antes. Só que isso vai incluir daí força, resistência, o controle neuromuscular, enfim. A gente tem que preparar o nosso corpo para que o nosso corpo volte a se movimentar com uma eficiência igual ou melhor do que o pré-lesão. Eu coloquei aqui também propriocepção e controle motor. Seria a forma como o nosso corpo se organiza, né, para que a gente realize atividades em diferentes terrenos, ou, por exemplo, para a gente saltar, trocar de direção, voltar, enfim, isso seria a propriocepção. É a forma como o corpo da gente se adapta, né, ao espaço em que a gente está interagindo sem que a gente gere algumas lesões, tá? Muito importante, talvez um dos mais importantes da nossa lista, o número 7 aqui, ó, comunicação com o profissional, tá, gente? Contato frequente com o fisioterapeuta, com o médico, nutricionista, psicólogo, enfim, porque senão a gente acaba gerando aquela sensação do achar que tá bom e pular alguma etapa. Número 8, sono e alimentação, né? O corpo ele se regenera bem enquanto ele dorme, então dormir bem faz parte do processo, tá? E se a gente ingerir os nutrientes corretos, tiver uma boa alimentação lá, a gente também vai estar favorecendo o nosso processo de cicatrização. O número 9, então, ele já vai ao encontro do que eu disse anteriormente, né? Retorno progressivo à atividade. Então, a gente não pode pular por exemplo, de um repouso absoluto para uma partida de futebol, tá? A gente tem que preparar o nosso corpo de forma gradual, tem que fazer uma exposição gradual do nosso corpo a esse ambiente para que a gente consiga voltar com uma segurança maior, né? Sem estar exigindo muito do nosso corpo a ponto da gente estar se machucando novamente, tá? E
Por último, mas não menos importante, cuidar da cabeça. O que eu digo com cuidar da cabeça? Gente, o processo de reabilitação é uma jornada meio que de autoconhecimento, porque ali ninguém gosta de estar lesionado, tá? Então, assim, a gente vai ter que exercitar um pouco da ansiedade, vai ter que perder o medo de se movimentar, tá? Porque é a partir daí que o nosso corpo vai se preparando para que a gente volte às nossas atividades anteriormente, que nós fazíamos no caso anterior a esta lesão, tá? As dicas de hoje são essas, né? Espero que todos tenham gostado, que todos pratiquem se porventura precisarem, né, passar por um processo de reabilitação e principalmente, né, cabeça boa, sem pular etapas, que as coisas acontecem. Às vezes um processo de lesão é só uma fase ruim, mas se a gente fizer tudo certinho, a gente abandona ela lá, deixa lá para trás e curte a vida normalmente, tá? Então, espero que tenham todos gostado. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.